Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, de outubro, dia 21 de outubro de 2021, 29ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica de hoje, é a verde. E o santo do dia, no caso é a santa do dia, Santa Úrsula, tá bom? Depois eu vou estar postando lá no meu Instagram, voltado para evangelização, ou santidade, o arroba santidade underline de fato, tá? Alguns detalhes, alguma oração, alguma coisa assim. Quando são santos que não são tão conhecidos, eu geralmente coloco uma breve biografia. Por exemplo, no dia de São Lucas Evangelista, aí é uma oração. Santa Maria Margarida Alacoque também, não lembro, mas teve um santo mais conhecido, eu coloquei apenas uma oração, né? Porque eu pressuponho que, como é tão falado, eu acho que vocês já devem ter procurado. Por exemplo, Santa Faustina, Santa Maria Margarida Alacoque, os evangelistas, né? Não preciso ficar batendo ali na tecla. Inclusive, tem um perfil no Instagram, eu não sei se ele é norte-americano ou se ele é mexicano, é, ele, chama-se Santo Auxilium, em latim mesmo. Ele só coloca a imagem do santo e umas hashtags assim, só, entendeu? Não coloca mais nada. Mas eu me utilizo muito dele porque foi lá que eu descobri alguns santos norte-americanos. Claro, né, lá dos Estados Unidos, tudo, não tem relação aqui com o Brasil, mas é muito importante esse regionalismo, né, essa questão regional. Cada país tem seu santo, né, pelo menos um dentro do calendário litúrgico, e teve uma santa, se não me engano, indígena, norte-americana, que eu achei muito bacana, né. Depois fui pesquisar tudo, não tinha nada em português, só em espanhol, mas foi muito bacana aquilo, sabe? Então é sempre bom fazer esse segmento desses perfis, sabe? Pelo menos minha opinião. Gente, vamos direto. Desculpa. Aí, ó, começa a gravar, começa a dar tossideira. É alergia, gente, não é coronavírus, né? Eu vou dar um pitaco para esta quinta-feira. Dois pitacos antes que eu esqueça. Bom, primeiro, uma notícia super hiper boa para o Brasil, mas não tão boa para algumas partes do mundo. A questão do coronavírus. No Brasil, teve uma queda. Apesar que o pessoal tá meio abusado, anda sem máscara, tá se aglomerando, os ônibus também não estão ajudando, né? O pessoal tá tudo aglomerado nos ônibus, mas não é culpa do usuário. Tá acontecendo aqui na minha cidade, deve estar acontecendo aí na sua também. Diminuíram a frota, né? Para economizar, o gasolina tá caro, aquelas coisas que nós sabemos. Não precisa ficar batendo nessa tecla. Por outro lado, o Brasil registrou a maior queda de casos e mortes diárias, né? Internamentos também, houve uma queda significativa após a vacinação. Bom, algumas regiões do Brasil já atingiram 60% da vacinação com as 2 doses. Lógico que sempre tem o povo sem que tivesse tomado, lógico, né? A segunda dose ou a terceira. Mas o pessoal está se esforçando bastante. Então, algumas regiões do Brasil, como o Rio Grande do Sul, que teve uma grande mortandade em decorrência da Covid, já está diminuindo também, tá? Bom, mas e o mundo? Pois é, teve um crescimento muito alto de casos da variante Delta no Reino Unido, na Inglaterra, e altas taxas de morte diárias lá na Rússia. Aí sabe o que me veio na cabeça? O pessoal mete a boca no governo brasileiro. Ó, eu meto mesmo, né? Por conta assim, eu sou antibolsonarista, assim, declarado. Eu não concordo com esse governo, desse governo. Por outro lado, há quem governa o Brasil. E seja lá quem for que está liberando as vacinas, que deve ser o Mourão, né? E outro povo por trás, porque o Bolsonaro é marionete na mão de alguém. Aliás, é o que o povo fala. O Temer nunca saiu do poder. É o Temer que está fazendo o joguete, né? Usando o Bolsonaro como marionete. Entende? Então, há quem governa o Brasil, não sabemos quem, mas deve ser um grupo de políticos.
Eu tenho que agradecer esse grupo de políticos porque eles trouxeram uma gama de vacinas para uma grande variedade de vacinas para o Brasil. E eu acho que como cada um de nós tomou, um tomou Pfizer, outro AstraZeneca, outro tomou já na terceira dose Pfizer, tomou Coronavac, tomou isso, tomou aquilo, entendeu? A Janssen até não foi tanta, né? Mas pelo menos 4 vacinas estão aqui no Brasil. Então, Coronavac, a da Janssen, que não é tão significativo, Pfizer e AstraZeneca, certo? E isso que os Estados Unidos está padecendo de gente que não quer tomar, é resistente à vacina, por conta das fake news, da teoria da conspiração que existe lá, etc, etc. Virou uma guerra ideológica da vacina. E o pessoal está morrendo. Então, o recurso das indústrias é vender as vacinas para nós. O que aconteceu? Houve uma queda. Isso que a gente estava no top dos tops de mortandade de coronavírus diário. E aí eu fico pensando, pode ser besteira da minha cabeça, né? Mas a Rússia tem o quê? A Sputnik, só. E o Reino Unido, só a AstraZeneca. Então, caríssimos, eu tenho rezado todo dia por conta do uso das vacinas, das tecnologias vacinais, das tecnologias aí, de tudo, desde a ciência, da parte biológica, da parte da astronomia, porque agora é o boom, né? Fazer turismo no espaço. Eu tenho rezado muito para que o homem utilize da melhor forma possível e, se infelizmente tiver uma má intenção, que caia no Imaculado Coração de Nossa Senhora. O negócio eu estou rezando de uma forma um pouco diferente, mas é preciso. Que todos nós sejamos consagrados aos santos corações, né? Para a gente sobreviver. Então, vamos parar de reclamar um pouco, né? Infelizmente, quem morreu, vamos rezar pelas almas dessas pessoas. Temos outras demandas para resolver, além da falta de vacina, né? Agora é falta de comida mesmo, falta de cozinhar, falta de sobreviver, o básico, né? Mas, sabe, gente, eu agradecer a Deus por estar sempre presente em nossas vidas, tá? E tomara que saia Butanvac, qualquer outra vacina brasileira no combate ao coronavírus, né? A gente não dependa de insumos estrangeiros, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não sei se vocês observaram, mas caiu na rede, né? Principalmente no Instagram, tá direto falando sobre a catequese, a audiência geral desta quarta-feira, que por motivos excepcionais foi naquela cúpula, né? Na parte fechada. E aí, de novo, apareceu um menininho, uma criancinha, foi lá bater um papo com o Papa, mas na realidade ele queria o quê? O solidel. E conseguiu. Mas eu queria deixar claro que, assim, o Papa não falou, ninguém falou nada, mas aquele menino tem problema. Provavelmente é autista leve. Ele é autista leve. Mas dá pra ver que normal ele não é. Pelo tamanho dele, pela idade dele, pelos trejeitos dele, ele age como uma criança de 5 anos, né? Mas, como diz o Papa, nos serviu de lição. Por que Jesus fala que o reino dos céus é das criancinhas? É porque não tem protocolo e desculpa falar, a criança quando chega para pedir, pede insistentemente até conseguir. Ele conseguiu, né? Aí o Papa falou que eu aprendi uma lição, devemos aprender essa lição também, né? Porque realmente o reino dos céus é das criancinhas. E eu acho que foi muito importante esse testemunho desse menino, que infelizmente tem algum problema, né? Eu acredito que seja autista, devido aos trejeitos dele e tudo, né? Ou com algum problema de retardamento mental, alguma coisa nesse nível, falha mental, né? E cognitivo que o coloca como uma criança de idade menor. Existe, parece normal, mas não é, né? Eu já vi muitos adultos que jamais vão ter amadurecimento tanto intelectual quanto emocional. Às vezes são senhores de 30 anos, mas na realidade pensam e sentem e agem como criança de 8. Como eu já vi uma situação aí que prenderam um rapaz injustamente, e o rapaz se comportava como criança, né? E o pai cuida tal, então é bem complicado. Mas isso serve como realmente um testemunho de reflexão, né? Não que a gente também tem que ser o piá arruacento,
Mas às vezes, por que que às vezes a gente não consegue? A gente reza, reza, reza num ponto, a coisa não vai, e às vezes é um ponto que é justo o que a pessoa está pedindo. Muitas vezes é a cura de um filho drogado, de um parente alcoolizado, uma situação que não era para se estender por tanto tempo e o negócio está lá encravado. Não há cura e libertação para certas situações familiares, né? Então, é dizer, gente, tem vários fatores que envolvem, é, e uma delas é fazer uma experiência real e imediata com o Todo-Poderoso, é uma realidade individual, mesmo Jesus olhando no coletivo, ele olha no individual, porque ele é Deus Todo-Poderoso, né? Ele está presente na comunidade, mas ele também observa o nosso individual, ele vê as nossas dores. Mas às vezes acontece alguma situação que você acha que está injusta, que não está sendo resolvida, que Jesus não me ouve, que não sei o quê, bibibi, bobobó. E só que existem algumas situações que a gente precisa fazer um esforço a mais. É um conjunto de situações, de renúncias, de aceitar a nossa cruz. Muitas vezes a gente tem um pouco de paciência a mais em casa e aceitar a vida que você tem, não ficar delirando, porque todo mundo tem uma mania de ficar delirando em querer ser outra coisa, outra pessoa, um personagem. Ter 3 mulheres, por exemplo, 3 homens, viver numa orgia, num restaurante rodízio de churrascaria, por exemplo, sei lá, entendeu? Não sei qual que é a tua loucura, mas cada um de nós já teve ou tem ainda. E infelizmente é preciso renunciar. Às vezes é aquilo que, infelizmente, eu vou citar aqui uma coisa do budismo, mas já está renunciado, mas que faz sentido à medida que a gente começa a renunciar e largar a mão de certas coisas, de certas bobeiras da cabeça. É ser o tal do bambu, vazio e oco, virar uma flauta, ser um instrumento na mão do Todo-Poderoso, tá? Então existe uma parábola, não é parábola, como é que é o nome? Tem umas historietas no budismo, se for o budismo japonês é o tal do koan, né? Só que é bem complexo, aquilo você com o tempo você acaba entendendo aquelas historietas, porque é uma mistura de filosofia, espiritualidade e ação e caráter, é tudo ao mesmo tempo, sabe? Acontece tudo ao mesmo tempo. Mas existem algumas situações em que é solicitado que a gente seja um mero instrumento simples, uma vassoura, um móvel, um apito, qualquer coisa simples, certo? E esse simples a gente não aceita às vezes. A gente quer ter êxtase, quer estar lá vendo Jesus, vendo coisa e sentindo e tendo um piripaque, sentir a terra tremer. Nem os santos mais místicos no final se sentiam como vermes, né? Eu acho impressionante. Santo, quanto mais místico é o santo, mais ele sofre. Sofre muito. Ele não é sofre, ele padece. Sai até ferida, né? Sai chagas às vezes, sai sangue na pessoa. Eu tenho até medo de ser muito mística, porque, cara, deve ser um sofrimento, né? Horrendo. Mas a pessoa quer estar lá. Então, mas isso depende de cada um. Eu, por exemplo, não gostaria de ter esse tipo de visão mística, como a Beata Anne Catherine Emmerich, né? Aquela do livro lá que se baseou o filme do Mel Gibson. Tem outras, São Francisco de Assis. Eu admiro muito esses santos, mas ter a vida que eles tiveram, eu acho que nessas alturas da vida eu tô que desejando ser um pouquinho Santa Terezinha. Ou então Madre Teresa de Calcutá, né? Diz que nunca teve consolação nenhuma. Trabalho ela teve, fez muita coisa. Aí eu fico pensando, né? Madre Teresa nunca sentiu uma consolação, só pauleira na cabeça. E ainda continuou, foi firme. E aí eu fico pensando, pô, mas ela não teve nem consolação com a amizade com São João Paulo II? 2 santos aí sendo super hiper amigos? Ou então influenciando a vida de Princesa Diana? Princesa Diana se sentia muito comovida com a presença de Madre Teresa. Não sei se uma. Eu não sei se Princesa Diana se sentiu motivada a ponto de seguir um certo segmento de Madre Teresa. Um certo, né? Porque não foi totalmente. Mas Madre Teresa tinha o maior respeito pela Princesa Diana. Entendeu? E foi uma baita de uma mulher, né? Eu acho. Ela e a Santa Dulce dos Pobres, né? Então a santidade é para os simples, mas principalmente para as pessoas bem dispostas e perseverantes,
a renunciar a muita coisa, porque olha, renunciar a um pensamento, renunciar a uma preguiça, renunciar a isso, aquilo, aquele outro. Às vezes uma coisa que te dá prazer. Certo? Tem algumas coisas também que acontecem na vida da gente diária, tipo, mas você acha que não tem pecado. Pior que eu vi isso hoje. A pessoa não entende, né? Eu falei assim, como que não, né? Eu poderia achar que eu já sou santa, né? Mas eu não sou, gente. Eu não posso cair nessa tentação de achar que eu não peco e tal. A gente tem que ter consciência das coisas, né? Se até os santos tiveram esse pensamento, esse sentimento de eu não sou digno de entrar na sua morada, mas dizer uma palavra, né? E seremos salvos, na verdade. Já tem que ter essa humildade do centurião romano, penso eu, tá? Bem, fica a reflexão aí de dois points aí da vida, das coisas que estão acontecendo, mas vamos continuar rezando e mantendo as distâncias aí, fazendo tudo que a gente é possível, né? Lavar a mão, não ficar comendo no ônibus, como eu já vi, tem gente comendo no ônibus, gente, ai, que sensação ruim, né? Mas tomar todas as precauções possíveis e muito imagináveis, né? Porque a pandemia não acabou. Tem gente morrendo ainda de coronavírus. Mas eu já ouvi rumores de que vai ter carnaval ano que vem. Ai, 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 meu Deus do céu. Já tem que. Vamos entregando já fevereiro, março, né? Aquela semaninha nefasta, né? Das perdição da vida. Já vamos consagrando aí. Então já começa com o carnaval, depois com as eleições presidencial, né, meu pai? Ah, outra coisa. Infelizmente tem que me estender um pouco. Olha, gente, você que, pelo amor de Deus, você que tem perfil no Instagram, é que eu acompanho só o Instagram, mas Instagram, Facebook, Twitter, pelo amor de Deus, não me fica compartilhando a dor do rapaz lá, o Ítalo Marcilli, é isso, né? Eu vou ser bem franca em falar, eu já ouvi a respeito desse rapaz, teve alguns influenciadores católicos que seguem ele, assim, diz que admiram ele e tal. Respeito muito, porque eu sigo essas pessoas, mas não sigo o Ítalo Marcilli. Por outro lado, isso que estão fazendo com ele é muito cruel. Vocês que estão aí. Gente, vocês estão divulgando fotos do assassinato do pai dele. Para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou explicar rapidamente. O Ítalo Marcilli é um grande influenciador católico nas redes sociais. Ele é assim, eu acredito que seja o termo mentor de alguns influenciadores, tá? E o povo tá postando fotos do caso nefasto que aconteceu na segunda-feira, se não me engano, acho que foi segunda, tá? Eu tô gravando na quarta, então foi anteontem. Em que o pai dele, um médico, foi assassinado por motivos de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Eu não sei se foi isso, porque acho que era no Rio de Janeiro, 3 homens chegaram, deram para pegar o caminhonete do doutor lá, deram um tiro na cabeça do homem e morreu na via pública. Aí, claro, saiu foto do Ítalo Marcilli chorando no corpo dele lá, coberto com aquele lençol branco, gente. E o povo fica apostando e repostando. Gente, para com isso, que isso é doentio. É doentio. É que nenhum em que colocaram um padre que eu não sei quem é, quase raquítico, lá na cama da maca do hospital. Isso é só para ganhar curtidas e compartilhamentos. Isso é errado. Eu mesma coloquei nos stories, tá? O feed, a postagem da Lígia Lira, que é a autora do Diário do Silêncio, lá do caso de Simbres, da aparição de Nossa Senhora das Graças em Simbres. Ela é a jornalista que ordenou toda a situação do que aconteceu em Simbres na década de 30 aqui no Brasil, lá na região, acho que da Bahia. Acho que Simbres é lá, né? Lá na região Nordeste. Ela tá falando, claro, ela usou uma das fotos para chamar atenção, mas eu li o texto, achei coerente. Ela passou por uma situação parecida, pediu, pelo amor de Deus, não façam isso. Tem gente fazendo teoria da conspiração também em cima disso. Tá? Tipo, porque o senhor Ítalo ia começar uma coisa lá, um projetaço, e aí aconteceu essa tragédia. Gente, primeira coisa, ele acabou de perder o pai. Eu acho uma aberração colocarem fotos de noticiário policial. Depois falam que eu que sou a mente doentia e eu que fico falando de coisa de morte, né? Porque eu falei mesmo e às vezes falo. Falo morte, falo sobre perseguição sexual, feminicídio, papapá, papapá. Falo mesmo.
Porque tem umas coisas que é do peru. Gente, não tem nem como imaginar e a pessoa faz. Não deveria estar falando, né? Então, desculpa, eu não vou compartilhar coisas assim. O único texto, o único feed que eu compartilhei foi para dar bom senso na cabeça do povo. Então, você, pelo amor de Deus, você que tem aqui um Instagram, qualquer coisa, qualquer rede social, para de publicar a dor dos outros. Ainda mais quando envolve assassinato. Eu, se fosse vocês, pediria orações. Vamos rezar para o Ítalo Marcilli. Para esse doutor, né? Acho que ele é doutor também. Não sei se é psiquiatra, psicólogo, não sei o que é. Mas ele é católico. Mas como eu expliquei, eu não sigo ele. Aliás, eu não sigo influenciador católico. Hoje em dia eu não sigo mais influenciador católico. Que nem aquele cara lá, o Bernardo Custer. Esse também é outro que eu não sigo por outros motivos. Tem influenciador digital, influenciador católico, que se diz católico, mas vem apavorar o meio de campo. Inclusive frases de Santos, que é de um padre lá da Canção Nova, tá? Frases de Santos, tá? @frases de Santos. Ele diz que teve um sonho profético muito preocupante. Também postei nos stories aí. Acho que foi ontem. Porque é de quinta, né? Então de quarta-feira. Então o que acontece? Gente, presta atenção nas coisas. A gente não pode entrar numa guerra ideológica e rachar a igreja por conta disso, no meio e por dentro, por conta de ideologias e por conta de certas situações. É uma tragédia que aconteceu com esse rapaz? É. Mas não fiquem falando. Peçam orações. Reze por ele. Se você é tão fã, você acha que ele faz uma mentoria bacana, reze por ele. Eu tô rezando, mas tipo, eu não sigo, não conheço, respeito o trabalho dele, mas eu aqui e ele lá. Até padre bambambam das mídias, eu falo muito pouco. Talvez o único que eu fale é do padre Manzotti, porque ele é da minha cidade, né? De vez em quando eu vejo as homilias dele, a bênção, os avisos paroquiais e tudo, e acabou, só. Mas o restante é difícil falar. E quando eu falo, por exemplo, é padre Paulo Ricardo, que é só aqui da parte das internet da vida, né? Ele é persona não grata por vários setores aí seculares, mas é um padre que eu respeito, padre José Augusto da Canção Nova, que também não tem medo das coisas e fica falando na cara dura, e tem que falar mesmo, e só. Talvez um padre Léo e tal, entendeu? Padre Gabriel Vilaverde, que também tem falado coisas mais coerentes, né, com relação à nossa fé. Tem poucos que falam sobre essa coerência. E quando eu falo mesmo. Mesmo os incoerentes ainda falam com uma certa coerência, que nem o padre Ronei, né? Falar em padre, né, aí a gente já vai partir para oração e para leitura. Falar em padre, não esqueçam, pelo amor de Deus, de fazer um pix ou uma doação para o padre Marlon Múcio. Ele está muito necessitado. A família dele também. Não é só ele, a família, né, gente? Porque alguém tem que trabalhar, juntar o dinheiro para pagar o home care, né? E não é fácil 12 mil por mês. É por mês. Ninguém ganha 12 mil por mês, a não ser um desembargador da vida. Tá? Já fez o seu pix? Eu tô tentando abrir um pix para passar pix para ele. Eu sou muito resistente a essas coisas, mas eu infelizmente ponderei, tô tentando abrir aí. Só que eu tenho que achar o aparelho certo, né? Não dá para ser em qualquer aparelho para abrir o pix. Faça um pix, né? Tá bom? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós os suplicamos que, com o auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos para a oração de São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta quinta-feira é Romanos 6, versículos 19 a 23. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem em impureza e a sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros a serviço da justiça em vista da vossa santificação. Quando erais escravos do pecado, estavais livres em relação à justiça. Que fruto colhis, então, de ações das quais hoje vós envergonhais? Pois o fim daquela ação era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial é o 1, com o refrão: é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Evangelho de hoje, Lucas 12, versículos 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar que a primeira leitura de hoje, ele lembra um pouco a leitura de ontem, né? Deixa eu até voltar aqui. Na verdade é a continuação, né? Romanos 6. Então, a primeira leitura de hoje, Romanos 6, 19 e 23. Ontem foi Romanos 6, versículos de 12 a 18. Tá? Então, tem uma continuação. Se você se sentiu tocado, leia o Romanos 6, de fora a fora, para tirar suas dúvidas, tá bom? Mas, de qualquer forma, também vamos recordar o evangelho deste domingo, dia 17 de outubro, 29º domingo do tempo comum. Marcos 10, versículos 35 a 45. Quanto os irmãos Boanerges, né? O Tiago Maior e o João Evangelista fazem um pedido super absurdo para Jesus, que até para Jesus foi um absurdo ter ouvido aquilo, né? Imagina os discípulos que ficaram revoltex. Mas faz parte do processo, né, gente? Às vezes a gente pisa na bola, fala umas besteiras, mas ainda é Deus e é misericordioso com nós, né? Muito bem, vamos dar continuidade ao parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, tá? O capa amarelão, o amarelãozão. Parágrafo 1141, dando continuidade, tá? A Assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo e para poderem oferecer um sacrifício espiritual toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum é o de Cristo, o único sacerdote participado por todos os seus membros. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, tem direito e obrigação. Tá?
Bom, aqui termina a liturgia da palavra, meu povo querido e amado de Cristo. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Já está chegando o final de semana, né, gente? Fiquem em paz, na paz de Cristo.